que acontece com o homem quando ele morre? Ele reencarna, se por acaso ele foi bom, ele vai para o céu. Se ele foi uma pessoa muito má, ele vai para o inferno. Se ele não foi nem tão bom, não foi também muito mal, ele vai para o purgatório, ele vai para o limbo. O que acontece, de fato, quando alguém morre? Será que existe alguma alma penada que fica por aí atormentando os vivos? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? No programa Está Escrito, nós vamos estudar o tema Eu Creio no Fim da Morte. Fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olha, um abraço aí para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. A gente faz aqui tudo que a gente faz pensando em você. E de uma forma assim, bem objetiva, a gente espera que você seja mais feliz ao conhecer mais da palavra de Deus. Novo tempo é uma bênção, né? Fala a verdade. Aqui a gente só fala de Deus, a Bíblia o tempo todo, não tem essa enrolação, não tem nada disso. E quando a gente vai à Bíblia ilumina a nossa vida, ela traz paz. E por onde eu passo, as pessoas dizem, pastor, eu fico 24 horas por dia, e até falam isso, 24 horas por dia com a TV ligada na Novo Tempo. Tem gente que dorme, né? Você não durma não aí não, tá? Fica conectado aí comigo, mas eu quero te dizer que a partir desse instante aqui no programa Está Escrito, a gente espera que você seja abençoado, onde quer que você esteja, não importa o contexto de vida que você esteja passando, mas que a graça de Deus te alcance e te dê ocasiões favoráveis, tá bem? Nós estamos aqui na série Eu Creio, e esse é um momento bastante curioso. Se você ainda não teve a sua pergunta colocada aqui, é só você entrar nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram, e mandar ali a sua pergunta para a gente, que a gente vai colocar aqui, porque chegou a hora do Responde aí, pastor. Pode soltar a vinheta, Nátio, nosso diretor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Bom, vamos lá então. Responde aí, pastor. Vamos ver qual que é a pergunta da vez. Pode soltar aí pra gente, Nátio. Pergunta é: por que a Bíblia compara a morte ao sono? Interessante isso, né? Por que a Bíblia compara a morte ao sono? Será que a Bíblia está usando uma linguagem eufemística, ou seja, ela está diminuindo a intensidade do problema que a morte é? O que está por detrás disso? Bom, vamos entender? Está com a Bíblia aí? Quero convidar você a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo o 11. O texto que eu vou mencionar aqui está no verso 11, tá bem? João 11, o verso 11. Diz assim, aqui é Jesus que estava falando. Ele diz assim, o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Jesus tinha grandes amigos, talvez Lázaro era o maior deles. Sabe aquele amigo chegado do coração? Quando Jesus recebeu a notícia de que ele estava doente, ele ainda fez questão de atrasar um pouquinho mais, porque ele queria que Lázaro morresse. Que coisa! Quando Lázaro morreu, ele ainda chega 4 dias depois. E ao se encontrar com a família que estava enlutada, um pouquinho antes, Jesus prepara ali os seus discípulos, ele diz para eles o seguinte, olha, o nosso amigo Lázaro, ele adormeceu. Eles não entenderam nada. E aí olha só o que diz aqui no verso 13. O verso 12 diz assim, Senhor, mas se ele dormiu, ele vai estar salvo. Mas o verso 13 diz, Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. A morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Por que a Bíblia associa a ideia do sono com a morte? Sabe por quê? O sono é transitório. Ou seja, a pessoa que dorme, ela vai acordar, ela vai despertar. Então, com isso, a Bíblia está querendo dizer o seguinte, e Jesus usou essa ideia também, de que ainda que as pessoas morram,
elas vão ter a oportunidade de despertarem, ou seja, serem ressuscitadas. Isso é um alívio para você e para mim? Para mim é algo extraordinário. Jesus está dizendo o seguinte: se você perdeu alguém, fique tranquilo, ele vai ressuscitar. Todas as pessoas vão ressuscitar, as boas e as más. É claro que as boas vão ressuscitar para a ressurreição da vida eterna e as pessoas más vão ressuscitar para a ressurreição do juízo eterno. Confie que Deus tem poder, porque Ele tem as chaves da sepultura e do inferno. Apocalipse 1, o verso 18. Jesus diz: eu tenho as chaves da sepultura. Ele pode ressuscitar as pessoas que você ama. Ele ressuscitou Lázaro e Ele pode ressuscitar quem quer que seja que creia nele como Senhor e Salvador. Essa é a mensagem da Bíblia, por isso a Bíblia chama a morte de sono, porque a morte, ela é transitória, a gente vai despertar. Nós vamos ressuscitar, se passarmos pela morte, precisamos confortar o nosso coração com isso. Bom, deixa eu falar aqui da revista Esperança, eu creio. Eu vou até chegar um pouquinho aqui mais perto. Essa revista Esperança é extraordinária. Essa revista vai lhe ajudar a compreender temas complexos, profundos, coisa que você gostaria de entender e que talvez até hoje não conseguiu, porque são temas importantes, profundos, mas nesse instante eu quero dizer para você que você pode entrar em contato com a gente, com a nossa escola bíblica. O telefone está aparecendo aqui embaixo, olha, no GC, é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar de segunda até quinta-feira até às 11 horas da noite. Olha só que oportunidade. Qualquer horário que você ligar até às 11 da noite, nós vamos atender e vamos enviar a revista para o melhor endereço que você apontar, tá bom? Estamos usando aqui essa revista como base para o nosso estudo desta série. E hoje o tema é Eu Creio no Fim da Morte. Nós estamos aqui no guia 11 aqui da revista, a partir da página 48. Vamos entender um pouquinho mais sobre o assunto da morte dentro da Bíblia. Veja, Jesus ele veio ao mundo para solucionar os nossos problemas. Foi para isso que ele veio. Ele foi enviado do céu para nos ajudar. Mas que problemas ele tinha que resolver? Veja, todos os problemas que nos afetam, ele veio para resolvê-los. Mas ele não veio somente para consertar. Ele experimentou todas as nossas ansiedades, todas as nossas dores. Ele sabe de tudo isso. Ele sabe exatamente tudo o que você está sentindo, o que eu estou sentindo. Ele sabe o que é dor, a ansiedade, confusão emocional. Ele também sabe o que é abandono, sabe o que é fome, sabe o que é você estar meio desanimado, sabe o que é o luto. Ele conhece o medo, ele conhece o trauma, ele conhece a doença. Tudo o que nós sofremos, ele também sofreu. Agora veja, mas no sofrimento que ele teve, ele foi capaz de trazer a solução para as nossas adversidades. Ele enfrentou os problemas de duas maneiras. Ele falava sobre esses problemas e ele também fazia. Ele enfrentou falando sobre os problemas e fazendo curas e milagres para que esses problemas também desaparecessem. E o interessante é que ele falava que era a resposta para os nossos problemas. E aí, depois de ter falado, ele agia milagrosamente, demonstrando o poder que ele tinha, a autoridade que ele tinha, até mesmo sobre os efeitos terríveis do pecado. Veja, um dos momentos mais impressionantes que o Evangelho registra sobre essa dupla atitude, de Jesus falar e fazer, está aqui no Evangelho de João. Eu quero convidar você, no capítulo 11 do Evangelho de João, o verso 25, a ler o que Jesus falou e que depois, de fato, ele fez. Olha o que diz aqui o texto, João 11, o verso 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, que palavras poderosas, olha, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Veja, Jesus ele falou essas palavras aqui poderosas um pouco antes dele ressuscitar o seu amigo Lázaro. Essas palavras aqui, que são extraordinárias, foram ditas
para a irmã de Lázaro, Marta, que estava com o coração enlutado, sofrendo a perda do seu irmão. Ela não acreditava que Jesus pudesse fazer alguma coisa naquele contexto. Ela disse: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes. Veja, apesar de ela até declarar que entendia que o seu irmão poderia ter sido, ou que ele até mesmo seria ressuscitado no último dia, ela não acreditava que Jesus poderia resolver o seu problema naquele instante. E quando Jesus percebeu o sofrimento da sua amiga, então ele faz essa declaração. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Depois que Jesus fala isso, é lindo, é de arrepiar. Ele diz assim: arrastem a pedra do túmulo. E ele então ressuscita Lázaro, que já estava morto há 4 dias. Que milagre impressionante! Provavelmente foi o milagre mais espantoso que Jesus fez. Aqui ele demonstrou de maneira definitiva que ele é exatamente aquilo que ele oferece. O Messias, ele se identifica com as nossas necessidades. Ele é aquilo que ele oferece para nós. Ele diz assim: eu sou o pão, e ele oferece o pão. Eu sou a luz, ele oferece a luz. Eu sou o bom pastor, ele nos oferece direção. Eu sou o caminho, e ele aponta a direção, a estrada. Ele diz: eu sou a verdade, e ele então nos liberta. Eu sou a vida, e ele então ressuscita. Tudo o que nós precisamos, você está entendendo? Se encontra na pessoa de Cristo. Agora, voltando para o Evangelho de João, a ressurreição de Lázaro é o último milagre que Jesus faz no Evangelho de João. Isso aqui é muito significativo. Sabe por quê? Porque parece no Evangelho de João que a morte é o último inimigo que ele enfrentou e venceu. Era o mais poderoso e eficiente inimigo que ele estava enfrentando e ele se declara vencedor sobre a morte. É por isso que João vai organizar assim o seu Evangelho para que a gente entenda isso, de que o último inimigo foi vencido. Esse milagre aqui é muito importante. Mas por que isso? Sabe, a morte, de fato, ela é o último inimigo que será vencido. Vá comigo a Bíblia, abra aí a sua Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Quero ler com você o verso 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, o verso 26. Diz assim, literalmente: o último inimigo a ser destruído é a morte. Veja, nós todos temos inimigos. Às vezes é o vizinho, às vezes o chefe do trabalho, a sogra, um parente, enfim. Sempre esses inimigos se tornam difíceis da gente suportar. Mas veja, todos nós, além desses, temos 3 inimigos mortais: o diabo, o pecado e a morte. Todo mundo tem, você, eu, todas as pessoas. E esses são os nossos piores inimigos. Mas a boa notícia é que todos eles foram derrotados na cruz. Ali ficou muito claro que nenhum inimigo representa alguma ameaça real para Deus, nenhuma ameaça real para o plano de salvação. Paulo comentou sobre isso na sua carta aos Colossenses, eu quero ler aqui com você, capítulo 2, o verso 15, olha o que ele diz: e despojando, falando de Jesus, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O diabo, o pecado e a morte foram humilhados na cruz de Cristo. Eles perderam seu poder de ameaça. Mas por que Jesus, quando ressuscitou, ele não resolveu de uma vez por todas o problema do diabo, do pecado e da morte? Por que ele não acabou com o diabo, destruiu o pecado e a morte ao mesmo tempo? Veja, João aqui no Evangelho, ele vai nos ajudar a entender esse tema. Ele vai descrever que Jesus, ele tem uma dupla função que também lhe foi atribuída pelo Pai. Essas 2 funções podem até em algum momento parecer contraditórias, mas na verdade elas se complementam. Vamos entender que funções são essas? A primeira função: Jesus, ele é identificado como nosso Salvador. Quero ir para talvez a parte da Bíblia mais conhecida, João 3, verso 16 a 18. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto
Veja o que diz: Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Veja, essa é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia. Mas o problema é que as pessoas ficam só na primeira parte, né? Que diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que se deu o seu Filho. Veja, essa passagem aqui, ela começa afirmando que o Pai deu o seu Filho para que aquele que nele crê tenha vida eterna. Mas ela continua. O que ela diz na sequência? Ela vai dizer qual era a natureza da missão de Jesus aqui na Terra. Jesus foi enviado ao mundo não para julgar. Então ele não veio como juiz, ele veio para salvar. Por isso que ele não destrói de uma vez por todas o pecado, o diabo e a morte. Ele veio para salvar. Então, quando ele esteve aqui na Terra, ele não estava realizando o julgamento final do diabo, do pecado e da morte. Ele veio para consumar o plano da salvação para suas criaturas. Apesar de ele ter derrotado o diabo, o pecado e a morte na cruz, ele não veio para realizar o julgamento final deles. O seu objetivo era consumar o plano da salvação. E isso ele fez na cruz. Essa foi a sua primeira função. Ele se tornou o nosso Salvador. Mas qual que é a segunda função? A segunda função de Jesus é ele sendo apresentado como um juiz. No capítulo 5 de João, o verso 22, olha só o que diz. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Quando a gente lê aqui João 5, 22, comparando com João 3,16, fica meio confuso, parece que tem uma contradição. Lá diz que o Pai enviou não para julgar o mundo. Aqui diz que o Pai confiou ao Filho todo o julgamento. E aí? E agora? Bom, em João 3,17, nós encontramos de uma forma bem definida que a missão de Jesus não era ser juiz, mas ser o Salvador. Mas aqui, olha, em João 5, 22, a missão, ela se mostra de outra forma. De que jeito? Aqui, Jesus, ele também é juiz além de ser o Salvador. Se ele veio julgar, quando ele esteve aqui, se ele não veio julgar quando ele esteve aqui, quando é que ele vai julgar, então, o pecado, a morte e o diabo? Veja, dentro da divindade, Jesus é o único que pode julgar, porque foi ele o único que se encarnou para nos salvar. Então, dentro desse contexto, João está apresentando aqui esse relato para mostrar que Jesus, em breve, ele virá julgar agora os seus inimigos. E como é que vai ser isso? Capítulo 5, o verso 27 a 29 diz assim: E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Veja, quando Jesus voltar, ele virá como grande juiz, para finalmente derrotar de uma vez por todas os seus inimigos. Veja, na sua volta a este mundo, Jesus vai voltar triunfantemente, em glória, demonstrando todo o seu poder, a sua majestade. É o que diz Mateus 24, verso 30 e 31. Diz assim: aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Consegue perceber? Nesse momento, os mortos serão ressuscitados. Os que tiverem feito bem irão ressuscitar na ressurreição da vida. Essa daqui é a primeira ressurreição. Os que estiverem praticado o mal vão ressuscitar na ressurreição do juízo. Essa daqui é a segunda ressurreição. Mas eu vou explicar a diferença entre a primeira e a segunda ressurreição no próximo tema da série. Então você tem que ficar ligado aí. Veja, enfim, o último inimigo, a morte, finalmente será destruída, como Paulo afirma. Por que a morte é um osso duro de roer? Porque a morte, a segunda coisa que a gente está vendo aqui nesse estudo, a morte é o inimigo mais antigo. Veja, a morte não é apenas o último inimigo, mas ela é também o mais antigo. Ela está no centro aqui da primeira confusão nesse mundo.
Quando a gente vai lá em Gênesis 2,17, a gente descobre a primeira mentira. Olha só, Deus falou para Adão e Eva, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deixou muito claro que eles tinham apenas uma restrição, não podiam comer da árvore da ciência do bem e do mal. Se eles fizessem isso, eles iam morrer. Mas o que o diabo fez? Se você vai para o capítulo 3, o verso 4, a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Olha só que coisa interessante. O diabo, ele usa as palavras de Deus e ele faz só um pequeno acréscimo que tem uma grande mudança dentro do contexto. Deus disse, certamente morrerás. O que o diabo fala? Certamente não morrereis. Na ótica de Deus, a morte é uma consequência natural do pecado. Na ótica do diabo, a morte não existe no pecado. E aí, o que você acha? Quem está com a razão? Deus ou o diabo? Tem muita gente boa, inclusive, que ainda hoje vive repetindo as palavras do diabo, dizendo que o homem não morre de verdade, que existe uma alma eterna em nós que fica vagando por aí quando a pessoa morre. Tem muitos cristãos que acreditam nisso, que acham que quando a gente morre, ou a pessoa vai para o céu, ou a pessoa vai para o inferno, ou quem sabe vai para o purgatório. Mas será que isso está na Bíblia? Olha o que diz Hebreus 9, o verso 27. Assim, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Ficou claro para você? Não existe reencarnação de acordo com a Bíblia. 1 Timóteo 6,16 diz que o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, é Deus, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. Deus é o único imortal, entenda isso daqui. Eclesiastes 9, versos 5 e 6 diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. A Bíblia diz que os mortos não sabem nada e não fazem nada de acordo com a Bíblia. Mas além disso, Isaías capítulo 38, verso 18 e 19 diz, a sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam na sua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam, como hoje eu te faço. Veja, o céu é um lugar de vivos, de acordo com a Bíblia. Não tem alma penada, alma morta de alguém que morreu e está lá no céu. Não tem. Só os vivos podem fazer isso. Coisa mais extraordinária, que a morte ela não tem a palavra final na história humana. Deus é a vida eterna. E logo mais ele virá para acabar para sempre com a morte. Veja, mesmo ele tendo esse poder para acabar com a morte, os mortos eles não estão num lugar especial. Eles também são vítimas desse inimigo voraz. Por que são vítimas? Romanos 6, 23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, por causa do pecado, nosso destino é a morte. Por causa da graça, o nosso destino agora se torna a vida eterna. É isso que diz a primeira carta de João, capítulo 5, verso 11 e 12. Olha quantos textos da Bíblia falando sobre o mesmo assunto. É esse o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e essa está em seu Filho. A vida eterna está em Cristo. Aquele que tem o Filho de João tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A morte é inimiga do Filho, mas o Filho é mais poderoso do que a morte. Logo, a mentira que o diabo contou lá no paraíso, ela vai ser destruída, derrotada por aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Daqui a pouco tempo, nós iremos assistir a coisa mais extraordinária que a Bíblia fala, que é a destruição do nosso maior inimigo, a morte. Eu queria com você ir para o Apocalipse, especialmente o capítulo 20, o verso 10. O final dessa história vai ser assim. O mentiroso que lançou dúvida, o diabo, vai ser lançado para dentro do lago de fogo e enxofre e ele vai ser destruído para sempre. O diabo vai ser lançado no lago de fogo, mas não somente ele, a morte também será lançada para dentro do lago de fogo e enxofre. Olha o que diz Apocalipse 20, o verso 14. Então a morte e o inferno, que significa literalmente a sepultura, serão lançados para dentro do lago de fogo.
Esta, diz o Apocalipse, é a segunda morte, o lago de fogo. Finalmente, a morte também será destruída. Eu e você, nós vamos assistir o funeral da morte. E nesse instante, vendo o pecado, o diabo, a morte e os pecadores impenitentes sendo destruídos, nós vamos chorar de tristeza naquele instante. Mas Apocalipse 21, verso 4 diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, diz aqui o próprio Deus, porque as primeiras coisas passaram. Vai ser extraordinário esse dia. Esse dia está chegando. A sua dor, o seu luto vai acabar. As suas lágrimas serão enxugadas por Deus. Tudo será feito novo. Você vai poder reencontrar as pessoas que você ama e que perdeu por causa da morte. Nesse momento, nós viveremos felizes para sempre. Tem alguém que você ama muito, que o coração fica apertado de saudade? Deixa eu te dizer, essa é a história. A morte, o diabo e o pecado serão destruídos. Jesus vai nos dar a oportunidade de vivermos agora de maneira eterna, plena e abundante. Essa é a promessa de Cristo para você. Paulo diz assim: consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Quero consolar o seu coração. Está sofrendo? Perdeu alguém recentemente? Deixa eu te dizer, ninguém pode substituir uma pessoa. Deus sabe disso. E é por isso que Ele se comove com a sua dor. As lágrimas que você chora, elas caem no colo do Pai. Ele está cuidando de você, está fazendo com que você tenha forças e condição para superar esse momento de dor e luto. Ele está ao seu lado. Você não está sozinho. Ele se importa com a sua angústia, com a sua dor. E se está difícil demais para você, clame a Ele: Senhor, não consigo mais. Eu estou perdendo o controle das coisas. A falta dessa pessoa amada é como se fosse um buraco, uma ferida no coração que não se fecha. Por favor, me ajude, Senhor. Deus é o Deus de toda a consolação. Ele está aí com você agora. Se você pudesse ver, os anjos estariam aí para te trazer paz, alegria e fé de que um dia, e não demora esse dia, você vai poder reencontrar as pessoas que confiavam em Cristo e criam nele como seu Salvador. Eu quero ver tantas pessoas queridas que eu perdi. Eu sei que isso vai acontecer muito em breve. Eu queria nesse instante fazer uma oração com você, para que a graça e a paz do Senhor estivessem aí no seu coração. Você pode orar comigo? Senhor, console o coração deste amigo, desta amiga. Traga paz em meio à dor, o luto. Traga forças em meio à fraqueza, Pai. Discernimento em meio à confusão emocional. Nós te pedimos isso confiando que Jesus pode nos confortar, porque Ele tem a chave da morte, da sepultura e vai trazer aqueles que amamos de volta. Nessa confiança, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ah, meu amigo, nunca se esqueça, a maior de todas as promessas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro.